Hoje vamos aprender como criar uma checklist personalizada com emojis, na qual, quando uma caixa de seleção estiver desmarcada, temos um conjunto de emojis que podemos selecionar entre diferentes opções e personalizar essa mensagem do status, e quando a caixa está marcada, temos outros emojis que também podemos personalizar essa mensagem e selecionar diferentes emojis. E para isso utilizaremos 3 recursos: as caixas de seleção, a função condicional C e um atalho para abrir a lista de emojis, para assim selecionarmos os que quisermos. Então vamos para a prática aprender a construir essa checklist dinâmica com emojis. Então aqui temos uma estrutura semelhante, então uma coluna com tarefas, uma coluna para as caixas de seleção e uma coluna para os status, dependendo da caixa de seleção, se ela estiver marcada ou desmarcada. Então este é o nosso exemplo fictício para estudo. E vamos primeiro de tudo, já temos aqui algumas tarefas, vamos criar as caixas de seleção. Então, seleciono todos os campos dessa coluna, vou vir aqui em inserir, e tem essa opção de caixa de seleção, vou selecionar essa opção. Já temos as nossas caixas de seleção funcionando, marcando e desmarcando. Perceba que, quando uma caixa está desmarcada, ela retorna o valor falso. E quando a caixa está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E utilizaremos esse retorno para criar a nossa função condicional C, que trará alguns emojis específicos quando a caixa estiver marcada, ou seja, quando ela for verdadeira, e vice-versa. Então vamos lá. Aqui no status, vamos fazer o seguinte: vamos digitar igual C, que é a função que retorna o valor dependendo da expressão lógica. Seleciona essa função condicional, a função C, que vai trabalhar com uma condição. Primeiro de tudo, o primeiro parâmetro é a nossa expressão lógica, que nesse caso vai ser a caixa de seleção. Então, seleciono aqui a célula que possui essa caixa. Se P2, ou seja, se a nossa caixa de seleção for igual a verdadeiro, ou seja, se ela estiver marcada, ponto e vírgula, agora o valor que será retornado caso a nossa expressão seja verdadeira, ou seja, se a caixa estiver marcada. Então vou abrir aspas, e agora o atalho para acessarmos os emojis é a tecla Win ou a tecla Windows junto da tecla ponto. Será aberta esta caixa com diversas opções. Vou selecionar a opção de emoji e agora selecionar os emojis que eu quero que apareçam quando a nossa caixa de seleção estiver marcada, ou seja, quando ela for verdadeira. Então, vou selecionar aqui os emojis, vou fechar aspas, ponto e vírgula, abre aspas e novamente, tecla Windows e a tecla ponto. Para abrir essas opções, seleciono a opção de emoji, e agora os emojis que eu quero que apareçam quando a caixa estiver desmarcada, ou seja, quando o retorno dela for falso. Então, vou selecionar esses 2 emojis, fecho aspas, fecho parênteses, vou apertar o Enter e... Muito bem, olha só que interessante, já está funcionando. Vou fazer mais um pequeno detalhe, vou selecionar aqui essas células que vão ter o status e vou aumentar o tamanho da fonte, para o emoji ficar maior. Então, aqui temos uma fonte 14, vou digitar, por exemplo, uma fonte 40. Vou dar um duplo clique aqui em cima para alinhar bem o tamanho. Muito bem. E agora, para finalizar, esta célula que já está pronta a nossa fórmula, tem essa bolinha azul aqui no canto, vou dar um duplo clique sobre ela para replicar a fórmula para nossas demais linhas. E já está funcionando a nossa checklist dinâmica com emojis. Hoje aprendemos, então, como criar essa checklist utilizando caixas de seleção, a função condicional C e um atalho para acessar uma lista de emojis. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.